E a gente começa o programa falando de um caso revoltante de trânsito na região metropolitana de Curitiba. Em Colombo, uma caminhonete dirigida pelo empresário Igor Pavim entrou na contramão e bateu de frente com uma moto. O condutor apresentava sinais de que estava bêbado. A vítima, um jovem de 21 anos, um motoboy, que com impacto, nesse violento impacto aí, morreu na hora. O empresário, além de tudo, já foi solto, sem nem precisar pagar fiança. Acompanha só o Marcelo Borges, que estava lá, e a gente foi atrás de informações. A câmera de segurança flagra o momento em que a caminhonete ultrapassa em local proibido. O motorista sai de trás de um ônibus e, na pista contrária, bate de frente contra uma moto. Guilherme Oliveira, de 21 anos, era quem estava na moto. Ele sofreu vários ferimentos e morreu na hora. A gente chegou aqui no local, a gente viu que o rapaz aí estava em óbito mesmo, com lesões aí incompatíveis com a vida. Fratura de crânio, exposição de massa cefálica e fratura de face ali. E infelizmente não teve como fazer nada aqui. O acidente foi registrado nesta avenida no bairro São Gabriel, em Colombo, região metropolitana de Curitiba. Repare como ficou a lateral da caminhonete, o que indica um forte impacto contra a moto. Guilherme era mecânico de motocicletas durante o dia e à noite para complementar a renda e ajudar a mãe em um tratamento de saúde. Fazia entregas. Guilherme também se destacava, segundo amigos e familiares, jogando futebol, o que era uma paixão para ele. Todos estavam arrasados no local do acidente. A família está em prantos. Hoje eu tenho uma esposa que não tem mais um irmão, minhas filhas, uma de 3, uma de 1 ano, que eu não sei como que eu vou contar para elas que elas não têm mais tio, uma avó que não tinha condição de vir, uma mãe também numa situação deprimente, um pai que está se segurando a duras penas, mas que a qualquer momento vai desabar. Então, assim, uma atitude tão irresponsável, merece uma reprimenda adequada, porque não acabou com uma vida, acabou com famílias. O motorista da caminhonete tem 45 anos. Ele é empresário e dono de uma cervejaria aqui mesmo, na cidade de Colombo. Logo depois do acidente, testemunhas perceberam que ele caminhava com dificuldade e tinha sinais de embriaguez. Com a chegada da polícia militar, o empresário foi preso em flagrante. A família queria olhar para o empresário, que estava detido na viatura da PM, e cobrar respostas. O clima ficou tenso. Logo após a colisão que tirou a vida de Guilherme, o motorista admitiu que tomou cerveja. O próprio motorista falou que tomou uma cerveja ali antes de dirigir. Daí a polícia militar já chegou e já conduziu ele ali, já está com a polícia militar ali, o rapaz. O empresário não quis fazer o teste do bafômetro e foi levado à delegacia. Ele está com bastante odor etílico ali, estava cambaleando, também não conseguia falar com coisa. E também não se recordava do acidente, segundo ele. Daí a gente constatou que ele está realmente sob efeito de álcool. O cunhado do Guilherme também é advogado e acompanha o caso. A família tem certa preocupação, né? Porque por se tratar de uma pessoa de certo poder aquisitivo, né? Teme até mesmo que a condição fale mais alto que a realidade. Impressionante, né? O Leonardo Gomes está lá no local, está acompanhando esse protesto que a família, os amigos fizeram lá. Léo, como que está a movimentação por aí? Porque, como você falou, o pedido deles é por justiça. É por justiça, é esse o pedido, e claro, agora a situação aqui é mais tranquila, apesar da presença da polícia, mas nós temos ali no asfalto, o pedido por justiça é colocado e registrado no asfalto, e do outro lado a gente tem as marcas do fogo, né, porque queimaram alguns pneus, obstruíram o trânsito da via por alguns minutos aqui, para chamar a atenção, pedir por justiça por guia ou frajola, como eles chamam, já que é o apelido do Guilherme Oliveira aqui no bairro São Gabriel, pelos colegas de trabalho. O Kevin, por exemplo, ele está aqui com a gente, foi inclusive um dos que encabeçou essa manifestação, veio a rapaziada, ele é colega inclusive do Gui, e ele estava comentando com a gente, Bitar, que
o Guilherme é um rapaz muito jovem, 20 anos de idade, mas um exemplo para todo mundo. É isso? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Cara, o que falar do Guilherme, né? O Guilherme é um menino de ouro, que nem eu estava comentando com vocês, não tinha tempo ruim. Era um menino que se esforçava tanto dentro de casa quanto fora de casa com seus colegas. Trabalhando o dia inteiro? Trabalhando o dia inteiro, levantava cedo, chegava no trabalho, saía do trabalho. Malemar dava tempo de... que a gente que é motoboy, a gente fala, né? Malemar dá tempo de tomar aquele café e já sair para outro. Sempre na correria para ajudar dentro de casa. E aí você fica sabendo que acontece um negócio desse com um colega de trabalho, uma pessoa tão importante, e quem provocou isso... não ficou nem uma hora na delegacia. Pois é deplorável a justiça, o quão falha ela é pra gente. Não só pra nossa classe de motoboy, igual diz, né? Mas para todos os brasileiros, cara, como é deplorável o nosso sistema. A gente saber que a gente não pode contar. E quando a gente tenta aparecer, mostrando a nossa voz, mostrando a nossa opinião, é isso que acontece. A gente tem que aguentar eles dando risada da nossa cara, a gente tem que aguentar eles fazendo blitz, a gente tem que aguentar... Fizeram uma blitz aqui no meio da manifestação? Justamente, mandaram a gente desobstruir a via. E logo após que o bombeiro tirou aí o fogo do meio da rua, eles já começaram a parar carros. Contanto que levaram o carro de senhor com ferramenta, deixaram mulher grávida. A ideia, a gente está vendo as imagens aqui, a ideia de você sempre foi um protesto pacífico, pedido por justiça. Um pedido por justiça, porque quem realmente devia estar atrás das grades hoje em dia não está, está livre. E a gente fica com aquela questão de quem está com as correntes? Somos nós. Porque a gente acaba sendo vítima de um sistema que não está aqui para ajudar a gente. Infelizmente, ele é muito falho. E a gente precisa de alguém que tenha voz por nós, sabe? De alguém que precise lutar pela gente. Obrigado, Kevin, por estar falando com a gente, colega de trabalho, de serviço do Guilherme, e que organizou junto com os colegas aqui essa manifestação, que agora aqui no bairro São Gabriel, onde aconteceu, porque o acidente aconteceu exatamente aqui, nessa via. Há pouco a gente registrou uma imagem aqui, inclusive de um dos familiares, que é um tio do Guilherme, que veio para cá. Ele não quis gravar a entrevista porque ele soube, claro, quando aconteceu nas últimas horas, mas ele estava viajando, é caminhoneiro. Enfim, os familiares vão chegando por aqui, porque a família do Guilherme é uma família muito unida. E aí acontece um negócio desse, onde quem provoca o acidente, com sinais de embriaguez, confessa que estava bêbado e nada acontece, as pessoas estão completamente revoltadas, Bitar. Não só os colegas de profissão, mas a população, porque a gente está aqui já há pouco mais de uma hora e as pessoas elas vão falando, o caso do rapaz lá, né, que perdeu a vida, um trabalhador, todo mundo indignado. Afinal de contas, poderia ter acontecido com qualquer outro motociclista, né? É isso mesmo, Léo. E agora eu quero chamar a tua atenção, porque se fosse ao contrário, se fosse o Gui que estivesse dirigindo uma caminhonete e ele matasse um empresário, você acha que o Guilherme não ia estar preso agora? Você acha que ele não ia estar preso agora, que a justiça ia manter ele preso lá, que o delegado ia receber ele na delegacia e ele ia ficar preso? E aí, o que nós fizemos? Nós fomos atrás de um especialista para saber se o que a polícia fez estava certo. Nós fomos conversar com um especialista em leis de trânsito, até porque eu recebi 2 notas da Polícia Civil diferentes, falando do Código de Trânsito Brasileiro, e quando eu confrontei, mudou, que daí era a versão do delegado, não era o Código de Trânsito, era o que o delegado entendeu na hora. E aí eu cheguei para o especialista e falei, e aí, o que é verdade? Acompanhe. Deveria ficar preso, né? A legislação prevê que nesse caso de crime de trânsito, a privação da liberdade está prevista na legislação. Ele deveria ficar recolhido na delegacia. A Polícia Civil primeiro nos manda uma nota dizendo assim, o Código de Trânsito Brasileiro prevê que, como o autor do fato ficou no local, ele não caberia ali a prisão em flagrante. Tá certo a gente falar isso? Veja, isso é uma decisão temerária da autoridade policial. Foi uma decisão particular dele. Ele deveria se basear na legislação, né, que prevê essa prisão da pessoa que foi flagrada conduzindo sob efeito de bebida alcoólica, sem condições nenhuma de dirigir e ainda trafegando na contramão, e que resultou numa morte do motociclista. Eu acho que essa decisão não tem nenhum fator positivo, que mesmo porque causa aquela sensação de impunidade, porque a legislação prevê que a pessoa não possa dirigir nessas condições e que isso aí, além de ser considerado crime de trânsito, a legislação prevê que se efetue a prisão dessa pessoa. Agora, quando a autoridade policial, nesse caso, apesar de ter sido
considerado flagrante, estar constatada a embriaguez e solta essa pessoa, essa sensação de impunidade que não deveria ser divulgada para as pessoas, para a população nesse sentido. E a recomendação da legislação é essa: bebeu e dirigiu, crime de trânsito e prisão. Se eu bebo e dirijo, eu vou ficar preso na hora, mesmo se eu não mate ninguém. Eu vou ficar preso na hora. E aí ele, o parente de político lá de Colombo, ele pode, né? Porque tem coisa que fala mais alto do que a lei, né? É isso que é inacreditável. Tem coisa que fala mais alto do que a própria lei. Porque ele estava embriagado. O próprio policial, o policial militar disse, ele não quis fazer o bafômetro, mas ele estava cambaleando, não conseguia falar com a gente, nem sequer se lembrava do acidente, de tão bêbado que esse cara estava. Mas é empresário, é parente de político, aí ele pode ficar livre. Aí ele entra na porta da delegacia e sai como se nada tivesse acontecido. Aí a gente recebe uma nota falando de homicídio culposo. E que se lá na frente descobrirem que na verdade ele pode ter assumido o risco, ele não assumiu o risco quando ele bebeu e dirigiu, quando ele estava em alta velocidade, quando ele ultrapassa num lugar perigoso e ele mata um motociclista, ele não assumiu um risco. Por que é que ele está solto? O especialista falou pra gente, quem deveria decidir se ele podia ficar solto ou não, com fiança ou não, era um juiz, não era o delegado de polícia. Alô, Polícia Civil, tem que se ligar. Olha só o que o especialista falou pra gente. Essa questão da fiança, nesse caso de crime de trânsito, né, é comparado a crime hediondo. Então, ou seja, não tem como se arbitrar uma fiança na delegacia e soltar essa pessoa. Essa fiança pode ser arbitrada pelo juiz, mas nesse caso da prisão em flagrante não. Ela é comparada a crime hediondo inafiançável. A gente pode considerar um erro ou um equívoco uma situação como essa, doutor? Eu considero um equívoco. Eu acredito que a autoridade policial quis fazer a coisa certa, quis autuar, prender, fazer todo o processo normal, né? Mas eu acho que essa decisão dele não foi bem aceita, justamente porque coloca-se vidas de inocentes em risco, como aconteceu desse motociclista. E que exemplo que a Polícia Civil dá agora para qualquer outra pessoa que vai beber e dirigir? Qual é o exemplo? Pode beber, pode dirigir, pode andar na contramão, pode invadir a pista contrária, pode matar o motociclista, que você vai entrar na delegacia, o delegado vai falar, não tem indício aqui para você ficar preso, pode sair. Você acha que ia acontecer isso? Se fosse ao contrário, já falei, se fosse o Guilherme que tivesse matado o empresário, ele ia estar preso ou não? Você que está em casa, se fosse seu marido, seu filho tivesse atropelado alguém, ele ia estar preso ou ia estar solto? Eu tenho certeza que estaria preso. Mas como eu falei, né? Tem coisa que fale mais do que a lei. Tem coisa que fala muito mais alto do que a lei. E isso que é vergonhoso. É vergonhoso o exemplo que a Polícia Civil deu nesse caso. Esse empresário deveria estar preso, aguardando audiência de custódia e sabendo se o juiz decidiria se ele poderia pagar fiança para responder liberdade. Mas não isso aí que aconteceu. Um rapaz de 21 anos morto, um empresário bêbado que matou ele saindo pela porta da frente da delegacia. E nós somos atrás desse empresário, inclusive. Quem foi até lá foi o Thiago Silva. Nós estamos agora na região do Bacaitava, é uma área mais rural aqui da cidade. A gente foi atrás do motorista de 39 anos que se envolveu na colisão. Ele foi levado à delegacia, já foi colocado em liberdade, não ficou detido. A família tem uma choperia aqui no município de Colombo e também uma vinícola aqui na cidade, mas não encontramos ninguém. Disse a família que os advogados já estão tratando do caso. Os motociclistas aqui do município de Colombo também prometem um protesto nas próximas horas. O corpo desse jovem será sepultado nas próximas horas aqui no município de Colombo e a família quer justiça. Nosso menino ele só saiu para trabalhar, ele só saiu para conquistar a vida, ele estava vivendo. Por uma imprudência, hoje a gente não tem mais ele. Ele saiu já da delegacia e o Guilherme ainda está no IML. Então, assim, aonde está a justiça do nosso país? Até onde isso vai? Porque ele tem dinheiro e a gente não tem? Que nós somos pobres e trabalhadores e ele tem muito mais que a gente, ele simplesmente fica 2 minutos dentro da delegacia e sai. Ele amava jogar futebol, ele amava o futebol. E hoje não tem jogo, hoje ele tinha um jogo para ir. E hoje, infelizmente, é uma final para ele e é uma final pra gente. Hoje eu perdi a metade de mim. Caso um bêbado. Desculpa. Difícil. A senhora é a irmã? Eu sou a irmã dele. O que mais dói foi chegar na minha mãe e no quarto dele ver meu irmão de 3 anos falar: irmã, você tá aqui, mas cadê meu irmão? Pra dar grau comigo.
Não tenho mais meu irmão. Ele tirou, um bêbado tirou a vida do meu irmão e eu quero justiça. Você escutou o que essa mãe falou? Que o empresário saiu pela porta da frente da delegacia antes mesmo dela conseguir liberar o corpo da filha do filho do ML. Ele saiu muito antes disso. É revoltante, eu já falei. É revoltante. E a gente conversou com mais pessoas que você vai acompanhar agora. A revolta das pessoas que conheciam o Guilherme. Mas mais do que isso, que ficam revoltados quando vem essa decisão da polícia. Então, de uma vez por todas, a gente não vai mais aceitar esse tipo de coisa. O vagabundo matou, nem preso não ficou porque tem dinheiro, porque é influente. E nós aqui, ó, ganhando pão de cada dia, até quando isso? A gente não vai aceitar mais. E outra coisa, mexeu com um, mexeu com todos. Então, antes de beber e dirigir, fazer uma besteira, dirigir drogado, bêbado, pense bem, porque é o seguinte, é que a gente não consegue ir lá agora, senão nós vamos quebrar a casa dele. Alguém vai ter que pagar o poder da moeda. Mexeu com um, mexeu com todos e mexeu com Cidade Alerta também. Até porque a gente vai cobrar das autoridades que seja dada uma resposta à altura para um caso como esse. Eu já falei que se fosse qualquer pessoa de baixa renda que tivesse matado um empresário, essa pessoa ia ficar presa. E essa pessoa sequer teria dinheiro para pagar fiança. Ia ficar preso lá, o juiz ia mandar ficar preso. Mas aí quando é empresário, quando é parente de político, aí pode sair pela porta da frente mesmo bêbado, mesmo matando uma pessoa. E não sou eu que estou falando que ele estava bêbado, não. Quem falou foi o policial militar, o tenente que estava lá, falou com ele, falou, você quer fazer o bafômetro? Ele, não vou fazer o bafômetro não. Aí o policial falou, mas eu estou constatando que você está alcoolizado, você está cambaleando, você não está conseguindo falar comigo e você sequer se lembra do que você fez. Então imagina o grau de bebedeira que esse cara tava. E aí, não vai dar as caras? Não vai dar a explicação? Porque a família tá ali, ó, em luto agora por causa do Guilherme de 21 anos. Você com 39 é irresponsável. E aí, como tem costas quentes, né? Quando tem costas quentes, aí fica fácil, né? A gente vai voltar nessa história.